nós estamos aqui de novo com mais uma videoaula, né? Pra gente estar viajando nesse mundo encantado aí dos números, tá certo? E hoje eu quero trazer para vocês o início de um estudo sobre frações, tá certo? Inclusive, alguns, né, dos nossos inscritos até sugeriram, né, a ideia da gente estar trabalhando com frações. E a gente está aqui para trazer para vocês esse estudo, né, que é muito importante, serve como base, né, em toda essa questão do conhecimento matemático. E a gente percebe que realmente muitas pessoas têm dificuldade, tá certo? E a gente vai estar tentando ajudar aqui, trazendo umas dicas bem interessantes, um conteúdo bem básico, mas que tem a sua importância, vamos dizer assim, tá certo? Então vamos lá, vamos treinar? A gente vai começar, então, conceituando frações, tá certo? O que é uma fração? Fração, na verdade, pessoal, é o quê? É usado para representar partes de um todo, partes de um inteiro, tá certo? Detalhe, quando eu pego um inteiro, qualquer coisa inteira, e divido em partes iguais, qualquer quantidade de partes que eu tome, que eu pegue, que eu leve em consideração aquela quantidade ali, a gente diz que é o quê? Uma fração do inteiro, tá certo? E a fração, ela vem sendo representada por dois números, dois termos que a gente chama, tá certo? Se eu chamar esses dois números de A e B, né, dois números quaisquer, que pertencem ao conjunto dos números inteiros, ou seja, se você pensar aí em dois números inteiros quaisquer, lembrando que B tem que ser diferente de zero, por quê? Porque quando eu pegar esses dois números inteiros e colocar um dividido pelo outro, eu já tenho uma fração. O detalhe é que o meu primeiro número, representado por A, pode ser qualquer número, inclusive o zero. Porém, o meu segundo número, que é representado aqui por B, tem que ser um número diferente de zero, uma vez que não existe divisão por zero, ok? Então, aqui eu não posso colocar zero, tá certo? Eu só posso colocar números que sejam diferentes de zero, beleza? Então, se eu pegar quaisquer números inteiros e colocar um sobre o outro, eu tenho uma fração. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Esse número aqui, que é o termo superior, a gente chama de numerador, tá certo? E esse inferior, então, recebe o nome de denominador. E a gente vai estar trabalhando muito com esses nomes e às vezes a gente se confunde, né? Algumas pessoas ficam meio confusas com esses nomes. Mas a gente vai estar trabalhando com essa linguagem, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos. Se eu pensar em dois números quaisquer, 1 e 5, e colocar, então, 1 sobre 5, pronto, já tem uma fração. E a gente lê 1 quinto, tá certo? Lembrando que isso aqui é uma divisão, tá certo? Ou seja, 1 quinto é o mesmo que 1 dividido por 5, ok? É o mesmo, tá certo? É como se eu estivesse pegando aí R$1 dividido por 5. Eu tenho, então, 20 centavos. 20 centavos não é R$1 inteiro, é uma parte, é um pedaço, tá certo? Mas se eu pegar aqui, olha, 1 dividido por 5 também vai dar 0,2 ou 0,20, tá certo? 20 centavos. Vamos pensar em dinheiro, porque quando eu penso em dinheiro, quando você pensa em dinheiro, todo mundo compreende tudo, não é verdade? Então, vamos lá. 1 quinto é um exemplo. Se eu pensar em outro número, né? 3 sobre 100. Eu leio 3 centésimos, tá? Percebam, o numerador, que é esse número que eu coloco aqui em cima, que é o termo superior, eu leio normalmente. 1, eu leio 3, eu leio 9, eu leio qualquer número. Mas o denominador, ele recebe nomes, né, especiais, vamos dizer assim, né, de 1 até 10, no caso, quando for 1, aqui embaixo ele nem precisa aparecer, detalhe importante isso, mas a partir do 2, se for 2 eu vou ler 1/2, se for 3 eu vou ler 1/3, se for 4 eu leio 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, né? E a partir do 10 até chegar no 100, você vai ler o número normal e acrescentar a palavra avos, por exemplo. Eu tenho 8 e vou colocar aqui um 12, que é maior que 10, menor que 100. Então, eu leio 8, 12 avos, né? Se eu colocar aqui
Outro número, 35. Então, eu vou ler normalmente esse aqui, 16, 35 avos. Porém, se chegar no 100, eu vou ler centésimo. Se chegar no 1000, milésimo, décimos, milésimos e assim sucessivamente. O que não tiver nome próprio, né, no caso de 1 até 10, o 100, o 1000, 10.000, você lê o número normal e acrescenta a palavra avos, tá certo? Tudo bem até aqui? Então vamos lá, vamos conhecer alguns tipos de frações, tá certo? O primeiro tipo de fração que a gente vai já estar listando aqui, né? Os tipos de frações é a fração própria. A fração própria é muito simples, pessoal. Na fração própria, o meu A, tá certo? Que é o meu numerador, né? O meu A é menor que B, ou seja, o meu numerador, ele é menor que o denominador. Por exemplo, 1/5 é o exemplo de uma fração própria. Por quê? Porque o numerador, que é 1, é bem menor que o denominador. 3 centésimo é própria, aqui também. Nós temos exemplos aqui de frações próprias. É só isso, professora? É só isso, tá? Não se complique, isso aqui é muito simples, tá bom? Vamos continuar? Então, temos também as frações impróprias. E como o nome já diz, esse prefixo aqui, ele vai negar, tá certo? As próprias, ou seja, é exatamente o inverso das próprias. Olha só, se nas frações próprias o numerador era menor que o denominador, nas frações impróprias o numerador é maior. Olha o sinalzinho de maior que, né? Maior que B. Numerador maior que denominador. Beleza? Então tá. Exemplos. Olha esse. O numerador é 5, o denominador 2. Como é que a gente lê, pessoal? Vamos lá. 5 meios. Ok? Maior, menor. Então essa aqui é uma fração imprópria. 12 nonos, tá certo? Também nós temos aqui uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Aqui, 28/17 avos, tá certo? Então, eu tenho aqui 3 exemplos de frações impróprias, tá certo? Então, vamos lá. Temos também as frações aparentes. Esse nome é muito estranho, né, pessoal? Aparentes vem de aparência. Aparência. Será por quê? Será que tem alguma lógica aí? Vamos ver. Nas frações aparentes, A é um múltiplo de B. E aí? Múltiplo, quem lembra o que é? E aí? Lembraram? Múltiplo. Vem de multiplicação, a gente lembra da tabuada, né? Assim. Então, assim, os resultados da tabuada, por exemplo, da tabuada de 2, todos aqueles resultados são múltiplos de 2, tá? Só lembrando. Ou seja, todos os números que são divisíveis por 2, a gente chama, por exemplo, de múltiplos de 2, né? Então, vamos lá. Exemplos. 3/3. Veja, o A, que é o nosso numerador, é um múltiplo de 3. Por quê? Porque A é divisível por B. Veja, 3 divisível por 3, dividido por 3, perdão, é igual a 1. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho um chocolate, tá certo? Dividi por 3, em 3 pedaços, e tomei esses 3 para mim. Ou seja, eu tomei o chocolate inteiro para mim, então eu tenho 1 inteiro. Olha esse outro exemplo, 10/5, tá certo? 10/5. Vejam, o 10 também é divisível por 5, né? 10 dividido por 5 é igual a 2. Se eu pegar e dividir em 5, tomar 10 pedaços, eu vou ter 2 inteiros. 18 é divisível por 2, né? Então, 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, por que essa questão de aparente? O que isso tem a ver?
Pessoal, a fração ou as frações aparentes, elas aparentam ser uma fração, mas por trás nós conseguimos ver o quê? Um número inteiro, tá certo? Então, a gente tem aí, né, esses exemplos aqui para a gente concluir essa parte aqui de tipos de frações, tá bom? Para a gente aumentar um pouquinho mais aí o nosso conhecimento, vou trazer para a gente finalizar esse vídeo as frações equivalentes, ok? Tô chegando com as frações equivalentes para vocês, então. Frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Pessoal, quando nós falamos de frações equivalentes, nós estamos falando de frações que, por mais que os termos numerador e denominador sejam diferentes, elas representam a mesma parte de um inteiro. Isso mesmo que você ouviu. Se nós tivermos, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui, esse desenho que eu fiz aqui, tá? É, por exemplo, uma barra de chocolates, tá bom? Se eu dividi-la ao meio, tá? Vamos considerar que ela foi dividida ao meio. E se nós tomarmos uma parte dessa aqui, né? Vamos imaginar que foi tomada uma parte. E aí, que fração representa essa parte? Eu tenho uma parte de quantas? De duas partes, tá certo? Então, aqui eu coloco a quantidade que eu tomei, que eu considero, e aqui em quantas partes esse inteiro foi dividido. Se foi dividido em duas partes, então aqui meu denominador, 2. E eu tomei quantos pedaços? 1. Então, meu numerador é 1. Ou seja, a fração que representa essa parte tomada é um meio, ou metade, não é assim? Agora, veja bem. Guarda isso, metade. Vamos imaginar agora que eu não dividi essa barra de chocolate somente em 2 pedaços, mas vamos dividi-lo em 4 partes iguais, tá? Vamos dividi-lo em 4 partes iguais. Vamos imaginar que foram 4 partes iguais. Que fração agora eu tomaria aqui? Veja, eu não vou alterar essa parte que eu já tinha tomado. Eu vou imaginar a mesma parte, tá certo? Mas vamos ver como é que vai ficar essa fração. Em quantas partes agora esse inteiro foi dividido? E aí você responde daí, eu consigo ouvir daqui, né? 4, professora. Então, foi dividido em 4 partes. Quantas partes foram tomadas agora? Foram tomadas 2 partes, essa e essa, né? Então, que fração é essa, meu povo? Vamos lá? 2 quartos. Eita, a conexão aqui tá ótima, tô conseguindo entender o que você tá dizendo aí. 2 quartos, beleza? Vejam, deixou de ser metade? Não deixou de ser metade. 2 partes das 4 partes continua sendo metade. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você que esta fração, ela é equivalente a essa fração. Por quê? Porque as duas representam a mesma parte do chocolate, ou seja, do inteiro. E se você falar assim, o Joãozinho comeu um meio do chocolate, a Mariazinha comeu 2 quartos do chocolate. Quem comeu mais? Ora, os dois comeram a mesma quantidade. Eles representam, essas frações representam a mesma parte. Por isso são chamadas de frações equivalentes. E como é que a gente faz então para encontrar uma fração equivalente? Dada uma primeira fração, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, 3 quartos, né? Vamos pegar 3 quartos. Eu quero escrever frações equivalentes a 3 quartos, ou seja, encontrar outras frações que representam a mesma parte de 3 quartos, tá certo? Muito fácil, pessoal. É só você imaginar o seguinte: se eu multiplicar os 2 termos dessa fração, se eu considerar todos os números, por exemplo, todos os números naturais, e multiplicar eles por todos os números naturais, eu vou ter um conjunto infinito, porque os números naturais é um conjunto infinito, né? São infinitos números. Então, eu vou ter também um conjunto infinito de frações. E eu vou chamar de quê? De classe de equivalência dessa fração. Vamos ver como é que fica, então? Vamos imaginar, é claro que eu não vou multiplicar por todos, mas vamos imaginar aqui, por exemplo, o 2. Eu vou multiplicar os termos por 2, tá? Então, eu vou multiplicar o numerador, né?
e o denominador por 2. Como é que vai ficar isso aqui? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Tá aqui, 6 oitavos é uma fração equivalente a 3 quartos. E se eu quisesse multiplicar aqui por... vamos pensar em outro número. Vamos multiplicar por 9, né? Se eu multiplicar por 9, vai dar quanto isso aqui? Vamos lá comigo. 3 vezes 9, 27, né? 4 vezes 9, 36. Tá aqui, outra fração equivalente a 3 quartos. Eu tenho 27 36avos. Vocês compreenderam? Espero que vocês tenham entendido direitinho o que são e como escrever uma fração equivalente. Ok? Eu vou ficar por aqui, né? E na próxima aula a gente vai começar as nossas aulas sobre operações com frações, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que tem muita gente com muita dificuldade nesse assunto e eu vou tentar ajudar você aqui, tá bom assim? E desde já eu quero agradecer você que já está juntinho conosco, já está inscrito no nosso canal, né? Muito bom, muito maravilhoso. Olha, deixa seu like, se inscreva, divulgue, vamos ver. Espero que dê tudo muito certo e eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, tá certo? De estar aqui, podendo contribuir com esse processo de aprendizagem que você está construindo, tá bom? Um cheiro, um abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.